O que acontece dentro dos conventos deveria ser sagrado. Mas e se eu te disser que por trás das paredes frias e dos portões trancados, segredos obscuros e encontros proibidos aconteciam o tempo todo? Sim, as freiras burlavam o voto de castidade de maneiras que ninguém imagina. E a igreja sabia, mas fez de tudo para esconder. Só que agora esses segredos vieram à tona. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a vida religiosa. A verdade é muito mais sombria do que qualquer lenda que já te contaram. No final deste vídeo você vai conhecer o caso mais assustador de todos, um segredo que a igreja tentou apagar da história. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente revela o que ninguém quer contar. Agora se prepara, porque uma vez que você souber disso, não tem como desver. A igreja sabia que os conventos escondiam segredos, mas preferia manter tudo sob silêncio. No entanto, um caso chamou tanta atenção que nem mesmo o Vaticano conseguiu encobrir. Em um convento da França do século XVII, uma freira foi encontrada morta com um bilhete preso à mão. O conteúdo da mensagem foi queimado pelos superiores antes que pudesse ser revelado, mas rumores indicavam que ela sabia demais. Testemunhas afirmaram que nos dias anteriores à sua morte, ela tentava fugir mas era sempre interceptada. O que será que ela sabia? O convento de San Ambrósio foi um dos muitos que abrigavam histórias que nunca deveriam ter sido contadas. Dentro de suas paredes, segredos circulavam de boca em boca, enquanto alianças se formavam nos corredores escuros. Mas havia algo diferente ali. Algumas freiras simplesmente desapareciam, e ninguém ousava perguntar o que tinha acontecido. O medo pairava no ar, e as que tentavam quebrar o silêncio eram rapidamente silenciadas. Entre essas freiras, havia uma que ficou conhecida apenas como Irmã Madalena. Diferente das outras, ela não aceitava o destino que lhe foi imposto. Em suas anotações secretas, encontradas anos depois escondidas dentro de um velho confessionário, ela descrevia uma rede de corrupção envolvendo monges, sacerdotes e até figuras da alta sociedade. Mas o que mais chocou os pesquisadores foi uma revelação que mudava tudo. Algumas dessas freiras não estavam ali por vocação. Elas tinham sido forçadas a entrar no convento para esconder escândalos de famílias nobres. Essas mulheres eram filhas de poderosos que engravidaram fora do casamento, amantes indesejadas de reis e políticos, e até mesmo jovens que sabiam segredos demais. O convento não era apenas um refúgio religioso, mas uma verdadeira prisão para silenciar histórias inconvenientes. Madalena descreveu que algumas dessas freiras tentavam escapar, mas poucas conseguiam. Algumas foram capturadas e nunca mais vistas. Outras morreram misteriosamente, sempre com a mesma justificativa: doença súbita. Os encontros clandestinos entre freiras e monges eram apenas uma parte da trama. As anotações de Madalena revelavam um esquema ainda maior. Havia uma rede secreta que ajudava as freiras a fugir. Com o auxílio de empregados do convento e até de alguns sacerdotes arrependidos, mulheres eram escondidas em carroças de suprimentos, transportadas para vilarejos distantes e ganhavam novas identidades. Mas a igreja não podia permitir que isso continuasse. Quando descobriram a rede de fuga, começaram as perseguições. As punições se tornaram mais severas. Qualquer freira suspeita de envolvimento era isolada, forçada a jejuns extremos e submetida a sessões de purificação que mais pareciam torturas. Algumas eram enterradas vivas nas paredes do convento, um método sombrio que, segundo arqueólogos, foi confirmado em algumas escavações. Madalena percebeu que se continuasse investigando, seu destino seria o mesmo. Então ela tomou uma decisão radical: fugir e expor tudo. Mas será que ela conseguiu? A fuga de Madalena foi planejada com precisão. Durante semanas, ela trocou mensagens secretas com uma camponesa que entregava pães no convento. Entre os pães, bilhetes eram escondidos com instruções sobre o dia e o horário exato em que ela deveria sair. Mas a noite da fuga foi diferente do esperado. Um novo guarda apareceu nos portões do convento, alguém que não fazia parte da rotina. Era um sinal claro de que haviam descoberto algo. Madalena hesitou, mas sabia que era sua única chance. A freira caminhou pelos corredores escuros, tentando não chamar atenção. O problema era que naquela noite, outra presença rondava os corredores. Algumas freiras diziam ouvir sussurros nas paredes, mas o que ela ouviu foi um grito abafado vindo de um dos quartos das noviças. Ela teve que decidir: seguir sua fuga ou investigar o que estava acontecendo. Contra toda lógica, ela resolveu olhar. E foi então que viu algo que mudava tudo. Na cela ao lado, uma jovem estava amarrada. Não era uma freira qualquer, mas uma das noviças que, dias antes, havia questionado as regras do convento.
Seus olhos estavam arregalados de pavor, e sua boca coberta para que ninguém ouvisse seus pedidos de ajuda. Madalena entendeu que ela não poderia fugir sozinha. Ela precisava salvar aquela garota. Mas ajudá-la significava colocar tudo a perder. Ela se aproximou e tentou desamarrá-la, mas os passos no corredor ficavam cada vez mais próximos. Em uma última tentativa desesperada, sussurrou à jovem: "Se eu não voltar, siga o plano. O pão." E então saiu, fingindo que nada havia acontecido. Seu coração batia tão forte que podia jurar que todos no convento ouviam. O guarda que estava no portão a olhou fixamente. Havia algo em seu olhar que dizia que ele sabia. Mas, surpreendentemente, ele apenas desviou os olhos e deixou que ela passasse. Do lado de fora, ela sentiu o ar frio da noite tocar seu rosto. Pela primeira vez em anos, estava livre. Mas sua missão não estava completa. Ela precisava contar ao mundo o que acontecia dentro daquelas paredes. Durante meses, viajou de vila em vila, coletando provas e anotando testemunhos de outras mulheres que haviam conseguido escapar. Seu objetivo era encontrar alguém influente o suficiente para expor toda a verdade. Mas então, como uma sombra que a seguia, o passado voltou para assombrá-la. Em uma noite chuvosa, enquanto estava hospedada na casa de uma senhora que lhe ofereceu abrigo, batidas fortes na porta ecoaram pela casa. Quando a mulher abriu, 4 homens vestidos com mantos escuros estavam do lado de fora. Eles não disseram uma palavra. Apenas entraram e começaram a revistar tudo. Madalena se escondeu no porão, mas seu tempo estava se esgotando. Será que ela escapou dessa vez? Madalena sentia o coração bater contra o peito enquanto os homens reviravam a casa. O barulho dos móveis sendo arrastados e das gavetas sendo abertas ecoava pelo pequeno porão onde ela se escondia. Ela sabia que se a encontrassem, sua história terminaria ali. Segurou a respiração quando ouviu passos pesados descendo as escadas. Mas, no último instante, algo inesperado aconteceu. A senhora que a acolheu começou a gritar no andar de cima. Fingiu um desmaio, caindo no chão, fazendo com que os homens se distraíssem. Um deles subiu correndo, e os outros o seguiram. Madalena sabia que era sua única chance. Com cuidado, abriu uma pequena porta de madeira no fundo do porão, que levava a um túnel estreito. Ela rastejou para dentro, sentindo a umidade do chão e a escuridão absoluta ao seu redor. Ela avançou pelo túnel sem saber exatamente onde ele terminaria. Depois do que pareceram horas, encontrou uma saída em meio à floresta. Estava molhada, coberta de terra, mas viva. Ela tinha que continuar sua missão. Seus documentos estavam escondidos em uma capela abandonada não muito longe dali, e era para lá que ela se dirigiu. Mas quando chegou, percebeu que não estava sozinha. No altar, um homem a esperava. Ele usava vestes clericais e segurava um pequeno livro em suas mãos. Madalena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao reconhecer aquele rosto. Era um dos padres que frequentavam o convento de San Ambrósio. Ele sorriu, como se já esperasse por ela. "Você acha que pode mudar alguma coisa?" disse ele, folheando lentamente o livro que segurava. Era o diário dela, com todas as anotações sobre os crimes do convento. Ela engoliu em seco. Como ele conseguiu aquilo? Teria alguém atraído? Ou os documentos foram descobertos antes que ela pudesse escondê-los? O padre continuou: "A igreja é uma fortaleza. Você pode derrubar uma parede, mas outras se erguerão. O que você sabe, morrerá com você." Madalena sabia que tinha apenas 2 opções: lutar ou fugir. Mas, antes que pudesse tomar uma decisão, ele fez algo que a pegou de surpresa. Ele jogou o diário na fogueira da capela e observou enquanto as chamas consumiam cada página. Por um instante, Madalena sentiu que tudo estava perdido. Mas então, algo despertou dentro dela. Talvez aqueles papéis estivessem queimando, mas a verdade não dependia de um diário. Ela ainda estava viva. E enquanto estivesse viva, poderia continuar lutando. Ela ergueu o rosto, encarou o padre nos olhos e disse algo que ele não esperava ouvir: "A história não acaba aqui." Madalena sabia que não tinha mais nada a perder. O diário se transformava em cinzas diante de seus olhos, mas sua memória ainda estava intacta. Todas as histórias que ela ouviu, os segredos que descobriu e os nomes que anotou estavam gravados em sua mente. E se a igreja achava que podia silenciá-la queimando algumas páginas, estavam enganados. O padre deu um passo à frente, mas antes que ele pudesse agarrá-la, Madalena reagiu. Pegou a pesada cruz de ferro que estava sobre o altar e usou para afastá-lo. O impacto o fez tropeçar, e ela aproveitou o momento para correr. Sua respiração estava acelerada, e seu coração martelava no peito,
mas ela não olhou para trás. Fugiu para a floresta, onde a escuridão lhe oferecia um esconderijo. Durante dias, se escondeu em cavernas, em casas abandonadas, vivendo apenas com o que conseguia encontrar. Mas o destino a levou até uma pequena vila onde um grupo de mulheres a reconheceu. Elas não eram freiras, mas ex-noviças que haviam escapado de conventos e recomeçado suas vidas. Quando ouviram sua história, souberam que precisavam protegê-la. Madalena encontrou ali um refúgio, mas sabia que não podia ficar para sempre. Meses depois, um manuscrito anônimo começou a circular entre intelectuais e nobres influentes. Ele descrevia detalhadamente o que acontecia dentro dos conventos, os abusos, as fugas, as conspirações. A igreja tentou suprimir sua divulgação, mas era tarde demais. A verdade estava lá fora, e não havia como apagá-la. O nome de Madalena nunca foi ligado ao documento, mas aqueles que sabiam da história reconheciam sua assinatura invisível em cada palavra. O tempo passou, e muitos conventos começaram a mudar suas regras. As punições extremas foram sendo abandonadas, a vigilância foi diminuindo e, aos poucos, a liberdade dentro desses muros sagrados começou a crescer. Mas a pergunta que nunca foi respondida é: o que realmente aconteceu com Madalena? Alguns dizem que ela fugiu para outro país e viveu em anonimato até a velhice. Outros acreditam que foi capturada e seu destino foi selado em segredo. O que ninguém pode negar é que de alguma forma, sua missão foi cumprida. Os segredos que a igreja tentou esconder vieram à tona. E mesmo séculos depois, as histórias das freiras que burlaram o voto de castidade continuam a ecoar, provando que por mais rígidas que sejam as regras, a vontade de viver sempre encontra uma brecha. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que você ama. Espalhe essa palavra, porque juntos podemos tocar ainda mais vidas. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. E antes de sair, abençoe também aqueles que estão assistindo junto com você. Deixe um comentário com um amém ou uma palavra de bênção, porque isso faz toda a diferença. Por fim, quero te convidar a continuar conosco. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.